aí, quem fala que é o Renan, você está no Megascópio e hoje vamos aqui conversar um pouco sobre a última HQ de The Witcher finalizada após o lançamento de The Ballads of Two Wolves, que no caso iremos falar aqui de Wild Animals. Só uma ressalva que aqui no canal vocês já encontram o vídeo de The Ballads of Two Wolves, assim como de outras histórias, HQs de Cyberpunk, inclusive um vídeo fazendo um ranking das HQs de The Witcher que eu mais gosto. Então assim, eu acho que eu li praticamente todas. E ali eu faço um ranqueamento, comento um pouco da história de cada um. Recomendo vocês a assistirem caso vocês queiram saber mais sobre essa extensão do universo de The Witcher. E já fazendo uma ressalva aqui, que naquele vídeo que eu classifiquei as HQs, eu já tinha classificado parcialmente Wild Animals, porque na época a história, que foi dividida em 4 partes, até a sua completude, que foi finalizada agora em fevereiro de 2024, ela estava na sua 3ª edição. Então, o que eu já tinha lido, eu fiz a classificação dela e eu acho que eu acertei pelo tom da história, então ela está bem classificada. Segundo aquele ranking lá, não mudaria a posição que eu pus ela. Mas dito isso, vamos aqui falar de Wild Animals, que é uma nova história de The Witcher, né? Que ali traz o Geralt como protagonista. Também se comporta como uma missão secundária do personagem e é uma parceria da CD Projekt Red com a Dark Horse Comics. Em sua equipe criativa, nós temos Bart Sistborn no roteiro, também um velho já conhecido aqui no canal, não só dos quadrinhos de The Witcher, mas também de Cyberpunk, e no site do Mega nós temos uma entrevista com ele muito da hora falando sobre Fading Memories, que é, para mim, disparado um dos melhores roteiros que ele já fez em relação ao universo The Witcher. Aí na arte nós temos Natália Rerequina e nas cores Patrício Del Pesce. Desculpa se eu pronunciei algum nome errado, mas pode acontecer. E em seu enredo nós teremos o Geralt solo novamente, né? Nós não teremos aí Dandelion e outros personagens conhecidos. Aqui é o Geralt que começa cumprindo um contrato. Antes de eu avançar na história, já queria comentar aqui que eu não vou trazer spoilers muito profundos sobre a narrativa, justamente para não estragar a experiência, a surpresa de quem quiser ler o material ainda, tá? Então eu vou tentar abordar os tópicos e subtextos que podem trazer ali, comentar um pouco da arte, mas sem entrar em detalhes e muitos pormenores da história. Como eu estava dizendo, a história tem início com o Geralt num barco, como realizando um contrato, só que alguma coisa ali dá muito errada e os homens que o contrataram acabam atacando ele. Por mais que um bruxo seja habilidoso, a gente sabe como é o perfil do Geralt em relação de evitar conflito mesmo, né, com seres humanos, sempre buscar uma solução um pouco mais baseada no diálogo, só que aqui não consegue. E ele acaba sendo atacado, ele consegue ferir alguns homens que estavam no barco, mas pela quantidade ele não dá conta de todos, é atingido por umas flechas e cai na água. Quando ele cai na água, ele vai parar em uma praia e alguns lobos se aproximam dele. Mas é estranho porque os lobos não têm muito o intuito de atacá-lo, é muito mais uma curiosidade. Só que não dá tempo do Geralt levantar ou tomar alguma ação e esses lobos são mortos por 2 aldeões próximos ali. O Geralt fala meio que, tipo, por que você fez isso? Você matou o lobo e tal? Enfim, né? Porque, sim, é isso que os seres humanos em The Witcher, não só em The Witcher fazem, né? Mas vamos lá. Ele é resgatado, só que acontece que essas 2 pessoas que o resgataram, após um certo período ali de recuperação, eles estão se alimentando, essas 2 pessoas são mortas também, por um grupo que chega com armaduras com temáticas animais, armaduras muito interessantes, diga-se de passagem. Então Geralt é vendado e levado até uma comunidade. E essa comunidade, ela é uma comunidade que visa o bem-estar de todos, incluindo os monstros. Como se todos tivessem espaço no ambiente. E ali, o que é mostrado é que tem, por exemplo, ali tem um grupo de afogadores, só que esse grupo de afogadores não atacam os seres humanos, ele está na área dele, então eles se respeitam. Tanto que o Geralt, por ser um caçador de monstros, ele é considerado um carniceiro dentro daquela comunidade e que
é muito malquisto, né? Como nos outros lugares, mas ali ele é malquisto por matar monstros especificamente, como que as pessoas ele reconhecessem que os monstros têm o seu espaço e ele se questiona, mas e se um afogador, por exemplo, atacar uma pessoa? O líder da comunidade, que é um cara muito esquisito, porque ele não tem um braço e tem uma habilidade tremenda, ele fala, aí nós entramos em combate, caso contrário, respeitamos o espaço, pipipopopó. E aí então é explicado por que o Geralt é levado para aquele lugar. Porque naquela região alguns Neckers estavam de boa e alguém capturou eles, massacrou ali alguns e sequestrou outros, né? E ele desconfia que foi uma outra comunidade, que não é bem uma comunidade, como uma cidadela, que fica por ali e que o senhor daquelas terras é conhecido justamente por caçar animais, um consumo muito elevado de carne e, assim, promover a carnificina dos animais e monstros da região. E então, o Geralt, sobre uma certa ameaça, ele já não quer se envolver muito nisso, acaba aceitando ir até lá para descobrir o que está acontecendo e o que causou o rapto desses Neckers, se esses Neckers atacaram alguém, ou se foi alguma outra coisa que aconteceu. E a história, eu acho que, não vou falar que ela é surpreendente, porque quando a gente pega as linhas de história de The Witcher, nós podemos tratar como, temos ali a Fading Memories, The Lament of the Witches, que vai trazer uma coisa um pouco mais reflexiva para o personagem, pensando em como o bruxo se enquadra naquele mundo. Ele não toma necessariamente um protagonismo, mas ele vira quase que o alvo das ações e o alvo dos acontecimentos no qual a história se desenvolve, sendo as suas decisões com um pouco maior peso. Aqui não, aqui tanto a comunidade que defende os monstros como o senhor dessas terras, que é bastante violento para com monstros e animais, acabam tirando o protagonismo e voltando o bruxo para aquela posição que a gente já conhece de não estar no... quase um estar no lugar errado, na hora errada, sabe? Se os homens não tivessem implicado com ele no barco, se tivesse tudo corrido bem, ele nunca teria parado ali. Então seria basicamente uma side quest mesmo de The Witcher. E uma coisa que eu comentei isso no começo do vídeo já, mas as armaduras dos soldados dessa comunidade de animais tem um design muito da hora. Assim, eu facilmente veria essas armaduras no jogo e usaria elas porque acho que elas são muito, muito legais realmente. Mas, enfim, dito isso, a história ela se desenvolve bem. Eu digo que ela não é surpreendente porque quando a gente chega nesse patamar de, ok, não estamos discutindo a posição do bruxo numa sociedade, mas sim a posição dele perante aquela situação, a gente volta para algumas linhas de história que visam certos questionamentos sobre quem é realmente o monstro da situação. Então, nessa situação em que você tem as duas comunidades já estabelecidas, o personagem ali, o Geralt, no caso, o bruxo, ele acaba perdendo esse protagonismo de, ok, vamos discutir qual que é a posição do bruxo na sociedade em que os monstros estão se extinguindo. Não, ali tem bastante monstro para ele matar, por exemplo. Mas a gente volta para aquela discussão de quem é o monstro na história e que muitas vezes o monstro não vai ser realmente aquele afogador, não vai ser aquela besta que estava na floresta, sabe? Vai ser muitas vezes um próprio ser humano e com potencial de ser até mesmo a pessoa que aparenta estar lutando por ideais dignos, mostrando como esse conflito é extremamente perigoso e que vai degradando ambas as partes, independente do ideal que você acaba carregando. Pelo menos foi isso que eu consegui entender da história, porque eu acho que existe uma tendência do Geralt inicialmente concordar com os ideais da comunidade que defende os monstros, justamente porque o Geralt tem isso de, ok, esse monstro ele tem a capacidade de entendimento, então não tem por que eu matar ele a não ser que seja necessário. E esses ideais vão bastante de encontro com as comunidades, só que nesse ponto para aí, porque o Geralt consegue ser um pouco mais neutro e se desvencilhar das situações para tentar tocar a própria vida. Então, assim, a história, como eu falei, ela é interessante, ela segue essa linha. Eu não acho uma linha ruim de história, é uma linha que condiz com o universo, já é bastante conhecida,
mas eu ainda continuo tendo como minhas favoritas a Fading Memories e Witch's Lament, por exemplo, que trabalha um pouco mais a posição de pessoas e o comportamento dos indivíduos dentro de uma determinada sociedade ou situação. Em relação à arte, ela é bastante competente, é muito bonita, e aqui o trabalho de cores, como as outras de The Witcher, eu sempre acabo falando isso, por exemplo, algumas que tem flashback, consegue distinguir, trazendo um tom um pouco mais amarelado, etc, etc. Nessa aqui nós temos um contraponto que eu acho bastante interessante e que combina com o ideal de cada grupo, por exemplo. Porque quando a gente fala da comunidade que defende os monstros, nós estamos num ambiente mais campestre, mais aberto, que mesmo em meio a um determinado caos ou uma determinada tensão, ainda acaba transmitindo uma certa paz. Isso acaba sendo representado por cores mais vivas, por um contato dos personagens com a natureza, enquanto que na parte mais da cidadela, ali, que o Geralt vai após uma conversa bastante tensa com o líder dessa comunidade que protege os monstros, a gente tem um ambiente mais claustrofóbico, né? Porque nós temos não necessariamente um castelo, mas como uma casa um pouco mais ampla, de pedra, madeira, um ambiente escuro, iluminado por velas, calabouços e etc. Então, o que acontece ali é uma iluminação mais escura, menos vivas do que nós vemos na outra comunidade. E esse tipo de distinção é muito interessante porque consegue carregar junto o tom da história, né? De você transmitir os ideais dos personagens não só pela simples fala, de você permitir que o autor não seja tão explícito e consiga registrar esses ideais e esses momentos importantes de forma bastante distribuída pela história, pelos ambientes em que a história se passa. Dito isso, é uma HQ muito da hora. Eu acho que quem curte as histórias de The Witcher vai gostar, principalmente quem gosta de uma vibe mais ação, sabe? Porque aqui nós temos diálogos interessantes, temos algumas páginas que envolvem mais diálogos, mas o conflito ele é mais frequente. Diferente de como eu falei, tendo como referência Fading Memories, que tem um ou outro conflito e as demais páginas acaba sendo uma discussão de entendimento do que está acontecendo, quais serão os próximos passos. Aqui nós temos um conflito um pouco mais acirrado. Temos, logicamente, um bestiário não tão extenso assim, porque vai acabar envolvendo basicamente os afogadores. Mas é bastante interessante e apresenta personagens intrigantes também, que faz jus ao que a história quer passar. Mas bom, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um jeito que ajuda bastante a divulgação. Na descrição, o link para as demais redes sociais, assim como também o link para a nossa campanha no Padrim, caso você queira nos apoiar financeiramente. Já deixando aqui um grande abraço e agradecimento a todos os apoiadores. Nos comentários, fala aí se você já leu The Witcher Wild Animals, se você já leu alguma HQ de The Witcher, qual você gostaria de ler. Temos as reviews aqui no canal. Reviews? Enfim, temos as críticas, os comentários aqui no canal, assim como também no nosso site www.megascopio.com.br. Lembrando sempre aí que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima!